Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um estudo, mais um vídeo maravilhoso pra gente continuar aí os nossos estudos. Olha só o quanto que a gente já estudou. Falta só isso daqui pra gente terminar. Falta não, né, gente? Porque na verdade esses estudos é uma constância, é uma continuidade, porque se a gente para, tudo para na nossa vida. Começa a voltar tudo aquilo que estava lá atrás. Porque a gente precisa continuar. Porque o nosso eu antigo, né, as nossas crenças aí antigas, elas estão prontas para dominar novamente o seu eu novo. Por quê? Porque é o que tem aí na maior parte que é mostrado para nós, né? As doenças, o pecado, a escassez, a economia, as matanças, tudo que é de ruim é mostrado para nós. A gente só encontra algo bom se a gente tomar a decisão de ir procurar. Eu não quero mais ver coisa ruim na minha vida. Eu escolho ver diferente. Eu escolho viver na mais perfeita ordem divina. Eu escolho ter um dia mais abençoado. Eu escolho ser melhor hoje do que eu fui ontem. Tudo está na sua escolha. Tudo está nas suas mãos. E hoje, novembro, nosso segundo dia de novembro, nosso título: mentalização de amor, perdão e paz. Que coisa maravilhosa, né, gente? E a gente, como eu falo pra vocês, a gente já começa devagarzinho, né, no friozinho, aí depois ele vai jogando aí um monte de coisa pra gente começar a pensar e mudar os pensamentos. Então, a mudança, gente, de pensamento, a escolha é nossa. Como eu não vou cansar de falar aqui pra vocês. Eu olhei a minha conta, o dinheiro não vai dar até o final do mês. O que você tá recriando na sua vida? Ok, o dinheiro não vai dar até o final do mês. Aí todo dia você olha aquilo, todo mês você olha aquilo e você continua vivendo no looping do quê? O dinheiro não dá até o final do mês. É isso a lei da atração. É isso o poder mental que você tem. É isso que o Abraham ensina. É isso que o Neville ensina. O Neville, ele vai muito mais além, porque ele estudou a Bíblia metafisicamente. Então ele quebra mais crença ainda. E ele vai mais profundo, assim como Masaharu Taniguchi, porque ele foi através da Bíblia, assim como o Dr. Joseph Murphy, que estudou junto com Neville. E Masaharu Taniguchi, ele fez um compilado, ele estudou o budismo, hinduísmo, ele estudou várias religiões, várias seitas para os ensinamentos dele. Então isso que é legal, porque você lê os livros da Seichonoye, você vê, ele trouxe o Emily Coué, ele trouxe cientistas, ele trouxe médicos, tudo isso a gente estudou aqui nesse livro, Preceitos de Luz, que é um compilado de todo o ensinamento da Seichonoye. Um compilado pequeno, diga-se de passagem. É enorme a quantidade de livros que tem da Seichonoye. Enorme. Tudo para uma área. A área da família, a área da vida. É maravilhoso. O Abraham, ele foca no quê? Na sua magnitude, na sua beleza. Masaharu Taniguchi, na sua imagem verdadeira, no espiritual. Não que o Abraham não seja espiritual, ele é, mas ele trabalha de uma forma diferente, com mais facilidade, com mais, vamos dizer assim, com mais leveza. E aí você às vezes não acredita no que eles falam lá, por quê? É só isso? Como a Rhonda Byrne, escritora do Segredo, fez. Ela conta a história dela.
Foi tudo desenrolando quando ela parou e percebeu que tudo estava no pensamento. Esse é o nosso maior poder. Naquelas cartas de Cristo, Jesus fala: o seu maior poder é o pensamento. Não existe outro. É o pensamento. E a partir do pensamento que você vai mudando na sua vida, pensava negativo, começa a pensar positivo, tudo vai começando a alterar na sua vida ao seu redor. É assim que funciona, gente. Não há outra saída. Tá bom, potências infinitas? Vamos ler aqui as nossas mensagens de otimismo. O diálogo que não comporta em enriquecimento torna-se o enterro da verdade e do amor. Eduardo Pavanetti. Olha só, isso é uma verdade, né? O diálogo que não se torna um enriquecimento, se não agrega nada na vida de quem tá falando e de quem tá ouvindo, ele se torna, como ele falou aqui, enterro da verdade. Então eu tava até falando para minha mãe, de uma amiga, e é engraçado, né? Porque às vezes a gente quer aprender com aquela pessoa, mas aquela pessoa ela vê diferente. Ela acha que você tá sendo competitiva. Eu escutei isso, gente. Eu sou uma pessoa totalmente... tanto que eu nunca gostei de participar de esporte, porque eu não gosto dessa competitividade. Nunca gostei. Eu gosto de me dar bem, mas por mim. Eu gosto de ser melhor, mas por mim. E isso desde pequeno eu fui assim. Até porque, né, gente, eu tinha uma crença aí de rejeição. Então, se eu preferia perder, porque daí eu já ia perder mesmo, já estava no meu pensamento de perder, então eu não entrava em competitividade. Mas eu nunca gostei. E ainda mais depois que eu comecei a estudar esses ensinamentos, de que eu acho que você não precisa ganhar literalmente para ser um ganhador. Eu sou uma ganhadora, eu sou uma vencedora para mim. Eu sou um sucesso para mim. Eu não preciso ser um sucesso e uma vencedora para o outro. Basta ser para mim. E aí foi engraçado que eu escutei isso, eu falei, nossa, aí até perguntei pro Marcos, falei, nossa, amor, você me acha competitiva? Ele falou, você? Eu brigo ainda com a Valentina, lembra que eu falo pra vocês aqui que o Marcos é competitivo e a Valentina também, e eu tento ensinar ela de que não vale a pena ser dessa maneira, né? Porque daí é um querendo passar por cima, porque se você tem a competitividade em você, você vai uma hora ou outra passar por cima de um amigo, passar por cima de alguém pra ganhar aquilo que você tá aí pensando. Então, a pessoa enxerga aquilo que tá dentro dela, em você. A maior parte, é complicado a gente falar isso, né? Mas é como eu falo pra vocês, é muito complexo quando você começa a ter esse entendimento. Nossa, se eu tô falando isso, é porque isso tá dentro de mim. Será que tá dentro de mim? Nossa, é verdade, eu não achei que isso tava dentro de mim ainda. E às vezes tá. E tá tudo bem, o importante é que você se conscientizou. A partir do momento que você se conscientizou de uma situação na sua vida, aí você tem a escolha de continuar ou não fazendo determinadas coisas na sua vida. Interessante, né? Que legal! Vamos lá para o nosso dia 2 de novembro. Não existem também leis que sustentam a existência da doença. Olha só, isso é forte. Não existem leis que sustentam a existência da doença. Como todas as leis também surgiram de Deus, na verdade, não existem leis que sustentam a existência da doença. Diz que, se pensar no mal, manifesta-se a má imagem de uma doença, mas ela apenas se manifesta, o que não significa que passa a existir em absoluto. Não existe efetivamente uma lei que sustente a existência da doença. Por mais que se manifeste uma repugnante imagem de doença, parecendo existir de fato, isto não existe. O que não existe, mesmo que esteja visível,
não existe. É como se a pessoa estivesse gemendo por causa de um pesadelo. Acordando, percebe que isso não existia. Complexo isso daqui, né, gente? Porque olha o que ele fala aqui. O que não existe, mesmo que esteja visível, não existe. Lembra de uma passagem do livro Pense e Enriqueça, que ele fala, você pode tornar o invisível em visível e o visível em invisível? É exatamente isso que ele está falando aqui. Então, por exemplo, é a história da mina de ouro lá que o rapaz, né, o senhor comprou a mina acreditando que teria uma jazida lá, acho que é jazida que fala, né, gente, de ouro. E ele, cavucando lá com toda a aparelhagem, comprou as máquinas, tudo, e ele desistiu porque o que estava visível na mente dele, ele já não acreditava mais. Então, se tornou invisível para ele, porque ele já não acreditava mais. Para o outro, era invisível, mas se tornou visível, porque ele acreditou. E faltava poucos metros. Naquela passagem que o Napoleão Hill fala, ele fala do conhecimento, né? O anterior, que tornou invisível o que já estava visível, ele não tinha o conhecimento da lei ali da terra, né? Das pedras ali, que precisava de uma pequena mudança de rota. O outro, ele já tinha esse estudo, aí ele contratou essa pessoa que conhecia mais do que ele e essa pessoa achou. Então, tornar o visível em invisível no caso da doença, tornar a doença que está manifestada aqui agora em invisível. Olhar somente para aquela pessoa, a imagem verdadeira daquela pessoa. Olhar o quê? A forma espiritual daquela pessoa. Que ela é espírito. E que ela vai tornar invisível aquela coisa que está manifestada ali, se ela acreditar na imagem verdadeira dela, no que Deus criou. É isso que ele está falando aqui. Mesmo que uma coisa visível esteja manifestada, ela não precisa continuar visível. Ela pode se tornar invisível. Mas é a pessoa que precisa decidir sobre isso na vida dela. Olha só. Não existe efetivamente uma lei que sustente a existência da doença. Por quê? Ele não está falando aqui que, como todas as leis também surgiram de Deus, na verdade não existem leis que sustentem a existência da doença. Porque Deus não criou a doença. Deus criou tudo muito bom. Deus olhou e falou, tá tudo muito bom. Tá tudo muito maravilhoso. Que coisa linda que eu criei. E tá tudo muito bom. Deus não olha para você, para mim, e vê uma pessoa incapaz. Lembra? Eu sempre dei esses exemplos aqui, né, gente? De você olhar para o filho e achar que o filho não tem a capacidade. Ou olhar para uma pessoa e olhar que aquela pessoa não tem capacidade. A gente está tirando o poder dessa pessoa. E isso, até Saint Germain fala, é horrível. Porque quem é você para tirar a capacidade da pessoa? Né? Então a gente precisa pensar nisso. Então é o que ele está falando aqui, ó. É como se a pessoa estivesse gemendo por causa de um pesadelo. Então ela está em pesadelo. Ela está ali num sonho profundo que está enxergando toda aquela doença, toda aquela desarmonia na vida dela, como eu estava em pesadelo. Lembra que eu falei para vocês? Eu estava em pesadelo. Por quê? Porque eu só enxergava coisa ruim na minha vida. Eu só enxergava meu marido como incapaz de cuidar da família, de prover a família. Eu olhava dessa maneira para o meu marido. E hoje eu olho para o meu marido, ele é capaz,
Ele é capaz sim de prover a família. E é por isso que eu fiquei com ele. É por isso que eu fiquei com ele, porque eu confio nele. Eu confio na capacidade dele de não deixar faltar nada para mim e nem para minha filha, para família. Quando eu comecei a mudar isso, quando eu comecei a olhar meu marido com outros olhos, inclusive Joseph Murphy tem uma passagem no livro dele que ele conta uma história de uma senhora que olhava o marido dessa forma. E o marido meu marido nunca bebeu assim, né, gente? Nunca foi pra bar, nunca quis isso pra minha vida. Então ele não vai pra bar, nada. Mas assim, o marido dessa pessoa ia pra bar, bebia, vivia bêbado e não conseguia prover a família. Mas por quê? Porque a esposa estava olhando pra ele com aquele olhar de reprovação. Estava olhando para aquilo que estava manifestado e não com os olhos de amor, com os olhos de Deus, que ele tem capacidade. Aí é como a potência infinita falou para mim, mas eu faço tudo isso, como isso é possível? As mentes se comunicam, mesmo que o marido dela não pensasse dessa forma. O pensamento, ele é tão forte, o sentimento daquele pensamento é tão forte, que se ele percebe, porque não adianta você querer disfarçar, gente, fica na atmosfera, esse sentimento de repulsa pelo marido, né? De raiva do marido não estar sendo capaz de cuidar da família. Fica na atmosfera, o marido chega, a esposa, oi, tudo bem? É tudo? E aí? Entende? E aí isso vai entrando no campo do marido. E aí é onde tudo acontece. Aí entra a escassez, entra a pobreza, a miséria, brigas, desarmonias e tudo mais que eu espero que vocês não conheçam, né? Eu espero que vocês não conheçam isso. Mas é assim que acontece, gente. As mentes se comunicam. Mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira, tá? Não existe vazio. Tudo aqui, ó, tá vendo essa partinha aqui, ó? Tudo que tá em volta de mim não é vazio. Tem energias aqui pulsando. Tem energias. Tem outra aqui dimensão junto comigo aqui. Junto. É outra dimensão que a gente não enxerga. É o invisível. É o invisível que a gente não enxerga. Tá bom, potências infinitas? Antes de lermos aqui, vou deixar o link do site inspiraçõesparaser.com.br para vocês conhecerem aquela coletânea maravilhosa de Neville Goddard, O Despertar da Consciência. Comece por essa coletânea maravilhosa, gente. E aí, depois me conta aqui o que vocês acharam, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Não existem também leis que sustentam a existência da doença. Como todas as leis também surgiram de Deus, na verdade não existem leis que sustentem a existência da doença. Diz que, se pensar no mal, manifesta-se a má imagem de uma doença, mas ela apenas se manifesta, o que não significa que passa a existir. Em absoluto, não existe efetivamente uma lei que sustente a existência da doença. Por mais que se manifeste uma repugnante imagem de doença, parecendo existir de fato, isto não existe. O que não existe, mesmo que esteja visível, não existe. É como se a pessoa estivesse gemendo por causa de um pesadelo. Acordando do pesadelo, percebe que isso não existia. Que coisa maravilhosa, né, gente? Eu amo esses ensinamentos e eu espero que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fiquem em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você veio para ter uma vida e uma vida de abundância. Acredite que já existe um você vivendo a vida dos teus sonhos. E aí, o que você precisa para viver essa vida? Fazer manifestar aqui. E isso você consegue ressignificando tudo que você viveu
ontem, antes de ontem, lá no seu passado. Tá bom, potências infinitas? Até amanhã com mais um preceito do nosso dia 3 de novembro, nosso comecinho do mês aí, mentalização, amor, perdão e paz. Até lá, eu aguardo vocês aqui.